Este vídeo é traduzido do inglês e literário do canal Emma Mindful Trader. Este canal será o canal oficial da Emma em português. O link para o canal original em inglês está na descrição abaixo deste vídeo. Olá a todos, o meu nome é Emma. Hoje vamos negociar com OTC pares de moeda porque é o fim de semana. Também vou aplicar o indicador Bollinger Bands. Nós já discutimos esse assunto. Eu vejo que vocês estão interessados nesse tema porque vocês fazem muitas perguntas. E eu quero mostrar as situações abordadas nesse indicador. Também eu queria agradecer a vocês por suas perguntas, por seu feedback. Eu vejo que vocês estão muito interessados no trading. Toda a informação sobre trading encontra-se no meu chat fechado no Telegram. Se você ainda não é um membro desse chat, eu recomendo que você entre, porque lá eu posto sinais de negociação muito lucrativos e os meus negociadores usam esses sinais e fecham seus negócios com sucesso. Então encontre o link na descrição abaixo desse vídeo, envie a palavra private nas minhas mensagens privadas. Nesse chat você encontrará a informação muito útil para vocês. Você começará a negociar hoje se ainda não tem motivação. Então, se você está pronto a começar, subscreva o meu canal, deixa o seu like e vamos nessa. Olá pessoal, hoje vou negociar usando OTC pares de moeda porque é o fim de semana agora. Como vocês já sabem, as pares de moeda regulares não são disponíveis. Por isso, vamos usar OTC pares de moeda para ganhar lucro. Lembre-se de que se você não pode negociar durante dias úteis, você pode negociar durante o fim de semana usando OTC pares de moeda. Também vou usar Bollinger Bands indicador com a minha análise técnica. Agora vamos dar uma olhada. Eu já mudei as configurações, como vocês podem ver. Eu instalei 14,2. Então, esse indicador está na zona com a banda superior e com a banda inferior e também com as médias móveis que estão entre elas. Quanto à média móvel, posso dizer que isso é a linha de suporte a partir da qual o preço está subindo. Por isso, o preço tem movido na parte superior do indicador. E quando é a tendência de baixa, a média móvel é a linha da resistência, a partir da qual o preço está caindo. Então, esse indicador ajuda-nos a definir a borda inferior e superior. Então, entre essas bordas, o preço está movendo na direção oposta. Então, há padrões no gráfico e vocês podem ver os movimentos impulsivos. Nesse caso, pode acontecer um movimento para a direção oposta. É esse indicador que pode ajudar-nos a definir a zona do movimento do preço. É claro que esse indicador não está sempre certo, por isso eu recomendo que você use a análise técnica sempre. E também preste sempre atenção ao indicador Hands. Eu acho que hoje vou procurar as situações no mercado muito interessantes e diferentes e hoje vou mostrar como analisá-las e o que fazer. Por quanto tempo você precisa de abrir a negociação e assim por diante. Vou usar a análise técnica e os indicadores. E agora vamos começar. Aqui você pode ver que o preço está movendo para baixo. Também o preço já se aproximou da banda inferior. Nesse caso, eu vou abrir uma negociação por 2 minutos para cima, porque eu acho que no futuro próximo o preço subirá a um potencial muito grande para o aumento. Você também pode notar isso olhando para o gráfico. Acho que esses 2 minutos serão suficientes para a nossa situação. Olha, de banda inferior o preço saltou para cima.
Como vocês já notaram, o preço subiu para cima e nós conseguimos o lucro. Então, esse indicador ajudou-me a definir a borda inferior do preço e depois o preço subiu. E agora vamos encontrar a próxima situação no mercado. Aqui você pode ver que o preço está movendo de maneira muito impulsiva. Aqui vou abrir uma negociação para baixo por apenas 1 minuto. Depois da subida impulsiva, deve acontecer a retração do preço. Eu já disse isso muitas vezes. Quando acontece o movimento impulsivo ou rompimento do nível, deve acontecer a retração. E nós havemos de estar prontos para isso. Vamos esperar o fim. Muito bem, o pequeno retorno para baixo aconteceu e nós conseguimos o lucro dessa transação. Como já disse, se 1 minuto foi suficiente, vamos continuar. Então, aqui você pode ver o nível de suporte. Também o preço saltou para a média móvel. Vou abrir uma negociação para baixo por 2 minutos. O preço saltou para baixo e está movendo para baixo da linha da resistência. Então, vamos também analisar essa situação. Nós já discutimos essa. Eu acho que o preço vai saltar dessa média móvel e vai mover a direção do nível de suporte, porque agora é a tendência de baixa. Isso significa que o preço tem um potencial muito grande para diminuição. Muito bem. A tendência de baixa continuou e nós conseguimos o lucro. Então, esse indicador ajudou-me muito. Eu consegui definir a borda desse pullback do preço. Vamos continuar. Aqui você pode ver a tendência de alta, muito impulsiva. O preço está indo além desse indicador. Então, isso é algo tipo da zona da resistência. Talvez nesse contexto o preço mova para o nível de qual pode acontecer o pullback, ou essa situação pode acontecer agora sem o preço se aproximar do nível da resistência. É por isso vou abrir uma negociação por 3 minutos para baixo, com o tempo da reserva, porque eu acho que o preço vai cair. Eu acho que esses 3 minutos serão suficientes para a nossa situação. Então, é muito interessante. Como você pode ver, o preço realmente reversou e caiu. Então, nós conseguimos o lucro. Agora vamos encontrar a próxima situação. Aqui você vê que o preço moveu para a banda inferior do indicador. Vou abrir uma negociação para cima por 2 minutos. O preço tem movido nessa zona e agora o preço dá uma reação e o movimento na direção oposta. Mas a tendência geral está indo para cima. Tenho certeza que o preço vai subir da banda inferior. Isso será o ponto de entrada muito bom. Então, vamos respirar e verificar o que pode acontecer nessa situação. Então, é muito interessante como nós já analisamos, o preço subiu e nós conseguimos o lucro. Então, na banda inferior do indicador, o preço deu uma reação e subiu. Vamos continuar. Aqui você vê uma tendência de baixa para o nível do suporte a um lugar e o preço, como você vê, saltou para cima para a média móvel. Vou abrir uma negociação para cima por 2 minutos. Eu acho que haverá uma reação do preço nessa zona e o preço vai continuar caindo, porque agora a média móvel é a linha da resistência, a partir de qual o preço caiu. Por isso, eu acho que 2 minutos será o suficiente para essa situação. Vamos esperar e verificar isso.
A tendência de baixa continuou e nós conseguimos o lucro dessa transação. A nossa análise foi certa e agora podemos continuar. Aqui você vê que o preço foi além do indicador. Também a vela vermelha está aparecendo agora. Por isso, eu vou abrir a negociação para baixo por 1 minuto. Eu acho que no futuro próximo haverá o movimento da retração e o retorno pequeno para baixo, porque na maioria dos casos, como já disse, após o movimento impulsivo acontecerá o movimento da retração. E eu acho que essa reação terá lugar em breve. O indicador também confirmou o ponto de entrada, então vamos esperar o fim dessa transação. Então, o retorno para baixo aconteceu, o preço chegou à zona da retração e nós conseguimos o lucro dessa transação. Então, vamos continuar a encontrar a próxima situação. Aqui você vê o potencial para aumento muito grande. É uma tendência de alta. No topo você vê o nível da resistência. A partir desse nível, o preço saltou para baixo, para a banda inferior do indicador. Por isso, eu vou abrir a negociação para cima por 2 minutos. Como já disse, a tendência está indo para cima e eu acho que esses 2 minutos serão suficientes para essa situação. Acho que o preço continuará subindo para esse nível da resistência. Então, vamos esperar o fim. Muito bem, o preço subiu como já analisamos e por isso nós conseguimos o lucro, então esse indicador foi muito útil para mim. Agora o meu depósito é de $8.000 e eu vou encontrar a última negociação por hoje. Aqui você vê o nível do suporte na parte inferior do gráfico. Isso é a média móvel a partir de qual o preço está caindo. Isso é a tendência de baixa em geral. Então, vou abrir uma negociação por 2 minutos para baixo. Eu acho que nessa zona acontecerá a reação do preço e o preço vai continuar caindo. Eu vejo aqui o potencial para diminuição muito bom e o preço tem movido muito impulsivamente. Eu acho que esses 2 minutos serão suficientes para a nossa situação. Que bom, o preço realmente caiu para o nível do suporte e nós conseguimos o nosso lucro. Então, esse indicador foi muito útil para mim hoje. Ele me ajudou a definir a zona em que o pullback aconteceu. A média móvel foi a linha da resistência a partir de qual o preço caiu. Então, o meu depósito agora é de $10.000. Eu acho que isso é suficiente por hoje. Com OTC, pares de moeda e Bollinger Bands indicador, você pode negociar a qualquer hora, quando quiser. Só precisa de aplicar uma abordagem certa e analisar o mercado corretamente. Sempre leve em consideração os meus conselhos, os meus comentários. Procura encontrar as situações semelhantes como eu já mostrei a vocês. Tenta sempre, não se esqueça de usar esse indicador e eu tenho certeza que você terá sucesso em breve. Você já vê que OTC pares de moeda é uma opção muito boa se você não tem o tempo livre durante os dias úteis. Encontra essas situações no mercado e pratica. Eu sempre digo que existem as pessoas que querem se tornar os negociadores muito fortes, mas eles só praticam na sua cabeça e por isso eles não têm sucesso. Eu recomendo que você pratique no mercado. O primeiro passo é sempre muito difícil, mas depois você conseguirá se adaptar. Se você ainda não sabe como começar, eu estou convidando você para o meu chat fechado no Telegram. Encontra o link na descrição abaixo desse vídeo. Envie para mim a palavra
private nas minhas mensagens privadas. Dessa maneira, você finalmente compreenderá o que fazer. Você pode fechar o seu primeiro negócio com sucesso já hoje. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por assistir a esse vídeo. Subscreva o meu canal, deixa o seu like e escreva nos comentários o que você pode ver nos próximos episódios. Até logo!